Creio que hoje eu concluo o Salmo de número 4. Diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falei com o coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do seu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém, queridos? Meus amados irmãos, eu estou falando para os irmãos acerca do Salmo de número 4. E estou falando para os irmãos que é uma oração vespertina do rei Davi, quando ele estava, a Bíblia diz, angustiado por causa da revolta do seu próprio filho Absalão. Eu dividi o Salmo de número 4 em 4 partes. E eu disse aos irmãos que antes do rei Davi enfrentar os homens que estavam se levantando contra ele, ele foi primeiro se dirigir a Deus, nos dando uma lição de que antes de qualquer coisa, nós não podemos esquecer de buscar Deus. Antes de tomar uma decisão, antes, irmãos, de enfrentar um problema, um grande problema, antes de proferir palavras ou tomar atitudes, nós devemos primeiro perguntar qual é a vontade de Deus. Uma vez ensinando para obreiros, eu disse assim: irmãos, olha, que não entre aqui aquele mau costume de tomar decisão baseado numa conversa que teve no churrasco. Não, o crente não toma decisão em churrasco. Crente toma decisão de joelhos na presença de Deus. Preste bem atenção, crente toma decisão de joelho na presença. Não, está ali no churrasco, começamos a falar mal do outro, tomamos uma decisão. Não, senhor, crente toma decisão na presença de Deus. Guarde isso. Mas indo adiante, falei para os irmãos a quem a oração deve ser dirigida. Falei do confronto do rei Davi, contra aqueles homens que estavam vindo contra ele. Falei da convicção do rei Davi. E que convicção bonita, não é, irmãos? Os irmãos lembram da terça-feira passada, quando eu li o verso de número 3, onde está escrito: porque o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. E eu disse, irmãos, que coisa bonita, o rei Davi se declarando querido de Deus. E com base na declaração dele mesmo, ele dizendo: o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. E eu disse aos irmãos: olha que coisa bonita saber quem nós somos. Rei Davi dizendo: eu sou querido de Deus, e por causa disso, quando eu clamar, o Senhor vai me ouvir. E eu chamei a atenção para os irmãos que nós temos que ter essa convicção no coração. Tem muitos irmãos aí chorando, se desesperando, tirando a própria vida, irmãos, tomando atitudes que não convém que tomem, porque simplesmente não tem convicção de quem é. Você já observou que no tempo dos apóstolos, eu vou dar aqui uma, como é que chama o negócio, quando a gente está diante do assunto da escola dominical, como é que diz? Tem uma palavrinha que os jovens falam, spoiler, não sei nem se isso é xingamento. Se for palavrão, vocês me fizeram pecar. Mas daí um spoiler, é isso, Tiago, que chama? Dá um spoiler. Pronto, vou falar isso. Você sabia que na época dos apóstolos não tinha a Bíblia ainda sagrada como nós temos hoje? Não tinha a Bíblia organizada, irmão Alan, como Bíblia, como nós temos agora em 2 testamentos, bonitinha e com livros ali numerados. Não tinha. Mas havia uma preocupação. Você observa que o Evangelho segundo João,
Ele foi escrito porque os pastores das igrejas da Ásia procuraram o venerável morador da cidade de Éfeso, um ancião chamado João, que tinha sido discípulo de Jesus Cristo. Naquela época, João já tinha voltado da ilha de Patmos, já tinha escrito as cartas, e eles procuraram para João escrever um livro santo para combater as heresias que o tal Cerinto andava falando acerca de Cristo. E o que o Cerinto andava falando? Ele andava dizendo que Jesus não veio ao mundo como homem, não veio como homem, porque se ele não era possível Deus ser um homem, e como pode Deus ser um homem? Deus tão grande agora se resumia à fraqueza de um homem. E muitas pessoas estavam andando atrás do Cerinto. Agora o que me chama a atenção é que os pastores sabiam que aquilo estava errado. Eles tinham convicção de que aquilo estava errado. Você observa, nem Bíblia eles tinham, mas eles tinham guardado no coração a certeza de que aquele que andou, que tinha passado ali 36 anos antes aproximadamente, operando milagre e fazendo tantas coisas, era o Filho de Deus. Você sabia que hoje, irmãos, está faltando convicção no coração das pessoas? Elas não têm mais convicção de quem ela é. Agora sabe por quê, irmãos? Porque elas não são levadas a estudar a palavra de Deus. O que nos coloca de pé e o que Deus quer que a gente saiba acerca dele é o que está na Bíblia. A gente não precisa recorrer a mais nada. Não, vou ali, porque ali tem um curandeiro que vai fazer uma regressão para saber de onde eu vim. Não, a gente não precisa disso não. Jesus não mandou ninguém regredir em nada. Jesus mandou ler a palavra dele e esconder no coração para não pecar contra ele. É o que nós precisamos, ter convicção. Aí o rei Davi tinha convicção. E agora, para eu começar a falar o que eu vim falar, depois teve um conselho. E agora tem alguns contrastes que nós encontramos aqui. Eu encontrei pelo menos 3 contrastes que eu quero falar para os irmãos. Depois da oração, depois dos conselhos, depois de tanta coisa, da convicção do rei Davi, ele agora apresenta para a gente alguns contrastes. Por exemplo, primeiro contraste é a incerteza daquelas pessoas que interrogavam ele, e ao mesmo tempo a bênção que ele apresenta para quem confia em Deus. Se você olha o verso de número 6, lá diz assim: quem nos mostrará o bem? Aí, continuando o versículo, diz: Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Você observa que o que o rei Davi está enfrentando agora é o próprio adversário na frente dele. Irmão, vocês já sentiram angústia no coração, na alma? Não é uma coisa terrível você viver angustiado, você viver com aquela luta interna, com aquele negócio assim. Você imagina que o rei Davi, ele deveria estar muito angustiado agora. Por quê? Porque o próprio filho está se amontoando contra ele, inventando mentira contra ele, colocando seus amigos contra ele, para vir lutar contra ele. Mas o rei Davi agora no verso 6, ele apresenta um contraste. Ele diz: muitos dizem assim, quem nos mostrará o bem? Ou seja, o rei Davi, enfrentando uma situação adversa, ele não está como muita gente no mundo hoje em dia. Sabe como é que as pessoas estão esperando? O mal. Oh meu Deus, que hora que o teto vai cair na minha cabeça, que hora que as águas vão invadir minha casa, que hora que vai tocar fogo em tudo. O rei Davi, ele estava enfrentando, esperando o bem. Porque ele diz assim: Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Você observa que é comum nas pessoas que estão atribuladas, mas a qualquer momento vai acontecer uma besteira. A qualquer momento vão vir aqui me xingar. A qualquer momento vão me envergonhar. A qualquer momento eu vou fazer alguma besteira. A qualquer momento. Não, meu irmão, o rei Davi está ensinando para a gente. Num momento de maior adversidade, ele eleva a sua voz e diz: Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Sabe como deve ser o discurso do crente? Está vindo o mundo todo contra a gente, mas a gente está lá, ó. Se Cristo comigo vai, eu irei,
mundo espera o pior. Mas sabe o que é que o crente espera? A qualquer momento Deus vai bradar do céu e a luz do Senhor vai resplandecer e a solução do problema vai chegar. A voz do crente é contrária à voz do mundo. O mundo espera desgraça. Nós somos crentes. Guarde isso no seu coração. Eu sou crente. Guarde isso. Eu sou crente. Sabe o que é que o crente espera? O crente espera a providência de Deus. Ele não espera o ardil do inimigo. Ele espera a providência de Deus na vida dele. Guarde isso no seu coração. Será que chegou alguém aqui hoje dizendo, não, vai estar indo de mal a pior? Negativo, rapaz, você é crente. Quando o cego, o famoso cego, que a capa identificava como filho de Timeu, Bartimeu, quando o cego clamava, a Bíblia diz que ele ouviu um rebuliço. Como foi, irmão Silvino? Um rebuliço. Que barulho é esse? Né? Ele não ouviu coisa boa, ele ouviu uma coisa que o assustou. Aí disseram para ele, peraí rapaz, podia ter dito. Esse barulho é o povo que está acusando Jesus, estão querendo jogar pedra. Aí disseram, não, esse barulho é Jesus que se aproxima. Foi o que ele fez? Ele olhou para o barulho? Não, senhor, ele olhou para Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, é um olhar do crente, um olhar do crente. Pastor, eu não estou enxergando solução. Você não precisa, criatura, enxergar a solução. Você precisa enxergar o Deus que você serve. Porque o Deus que você serve tem solução. Para me perdoe a forma dura de falar, mas para de choramingar e olha para Jesus. Não vai se acabar, vai vir a solução. Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus nos molda. Você sabia disso? Ele nos coloca em situações. Conversando outro dia com um pastor famoso, Brasil afora, ele disse assim, olha, Mário Sérgio, eu ainda sou do mesmo jeito. Quando chega um obreiro assim, problemático, que é exaltado demais, um obreiro que não sabe ser obreiro, aí eu pego ele e boto numa cidadezinha lá no sertão, lá no interiorzinho. Sabe por quê? Não é por maldade não, é para ele enxergar o que é ser crente. É para ele ver o povo que tem uma colherinha de arroz e de feijão para sobreviver, mas à noite está tudo na igreja. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. É para ele ver que na hora que ele chegar lá todo exaltado, querendo ser o bambambam e começar a sofrer, aí vai vir o irmão mais simples da igreja, vai botar a mão na cabeça dele, vai dizer, o senhor está triste, eu vou orar por você. Mas eu mesmo tenho o que comer. Uma vez uma mulher me disse, uma irmã, disse assim, meu marido foi embora há 30 anos trabalhar em São Paulo, me dizer que ia mandar dinheiro para mim, até hoje mandou 1 centavo, que eu estou esperando ele. Eu não tenho marido, não tenho filho, meus filhos foram embora, não tenho dinheiro para comer, não tenho nem sandália para calçar. Ela disse, mas eu tenho Jesus na minha vida. Pronto. E começou a cantar, e começou a louvar. Eu mesmo me compadeci daquela irmã. Dei o celular para ela, dei o chip, todo mês eu dava crédito para ela falar. Um dia ela me ligou e disse assim, mas sabe o que aconteceu, meu filho? Eu disse, o quê? Ela disse, quando eu estava em casa, chegou um homem bem bonito, batendo na porta, um homem bem arrumado, assim, bem elegante, com a mochila nas costas. Aí disse assim, eu quero falar com Dona Luzia. Aí eu disse, pois não, meu filho, sou eu, foi o que eu fiz de errado. Aí aquele homem bonito, cheiroso, formoso, olhou para mim e disse, sou eu, amor. Aí ela disse, é o quem? Teu marido, mulher? Ela disse, vixe, eu não estava nem conhecendo, tão bonito que o homem está. Aí ela disse, sabe o que aconteceu? Ele voltou para casa com a mochila cheia de dinheiro, comprou uma casa para a gente morar. Quando foi outro dia, bateu a porta novamente. Oi, rapaz. Também não conheci. O que é que vocês querem na minha casa tão tarde da noite? Ô mãe, a gente voltou para casa para ver como vocês estão. Sabe quem é? Meus 2 filhos. Um é doutor, o outro é advogado, ela disse. Né? Para a glória de Deus voltarem para casa. Sabe por quê, irmão? Porque o crente, ele não grita, não é, irmão? Derrota. Ele grita por Jesus, autor e consumador da fé dele. Entenda isso. Aí o
disse assim, depois de um tempo lá, aprendendo que é ser crente, aí não sou mal não. Eu tiro, trago de volta para a capital e volto para uma igreja melhor, mais próspera. Mas aí a pessoa já vem de outra maneira, já vem com o coração quebrantado, entendendo o que é depender de Deus. Primeiro contraste, irmãos, é a estranheza dos inimigos. Os inimigos esperando o mal e o rei Davi esperando a glória de Deus. Segunda coisa, você vai observar agora, preste bem atenção no que eu vou dizer no versículo de número 7, para a gente terminar. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Você vai observar uma coisa interessante. Houve épocas na história do povo de Deus que o povo de Deus se regozijava. Já na época do rei Davi, já nessa época aqui do Salmo, ele já, a época de colheita, onde o povo comemorava a fartura. Você observa o que o sofrimento levou, moldou o coração do rei Davi. Porque ele diz assim, ó, ele fala, puseste alegria no meu coração. Ele está dizendo que agora ele sabe o que é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, irmão, é quando a gente depende exclusivamente de Deus. Eu não estou dizendo aqui, preste atenção, eu não estou dizendo que ninguém aqui deve parar de trabalhar. Eu não estou, não, para de estudar, não estou dizendo isso. Eu estou falando de ser dependente de Deus. Acima de tudo está Deus. E o rei Davi, puseste alegria no meu coração. Enquanto aquelas pessoas que tomaram o reino dele, estavam comemorando, embriagados com vinho, se regozijando, aí ele diz assim, tudo bem, o mundo pode até colocar alegria no rosto, agora só quem pode colocar alegria no coração se chama Jesus Cristo. A alegria do mundo, ela é ilusória e passageira. Não é verdade? Ela talvez faça a pessoa rir por algum momento. Agora ser feliz não, irmão. Só é feliz quem teve um encontro genuíno com Cristo. Preste atenção que eu estava olhando aqui e estava aprendendo pelo menos três coisas. Três coisas eu observei aqui para eu compartilhar com os irmãos. Primeiro, a gente não pode esquecer que Deus é a fonte da nossa alegria. Primeira coisa, Deus é a fonte da nossa alegria. Deus é a fonte da nossa alegria. É como um casamento. E enquanto a gente não entender, você já ouviu falar de processo? Eu poderia chamar o Mateus aqui para explicar para a gente o que é um processo. Agora, de uma forma bem simples, um processo é digamos, um caminho a ser percorrido, composto de fases, aonde uma fase só pode acontecer quando se cumpre a outra. Já que eu citei o Mateus, no direito tem o devido processo legal. Não é assim? Para um processo nascer no meio judiciário, tem que ter a petição inicial. Não é verdade? Aí tem que ter o contraditório. E tem que ter uma série de outras coisas. Se faltar algum daqueles elementos, o processo não é válido. Porque uma fase só pode acontecer quando a outra se cumpre. Sabe por que eu estou dizendo isso? Irmão, é assim, ó, nós não vamos evoluir espiritualmente se a gente não entender quem é Deus na nossa vida. A gente não vai dar um passo além, não adianta, a gente não vai conseguir andar enquanto a gente não entender a primeira fase. Sabe qual é a primeira lição do discipulado? Aqui é cheio de discipuladores. Quando pega a revistinha lá, quem é Jesus? Aí começa a ler João, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Primeira lição, Jesus é Deus. Qual é a implicação disso? É porque se Jesus é Deus, tudo que Deus faz, Jesus pode fazer também. Não é assim? A primeira lição do discipulado é conhecendo Jesus. Não pode querer saber o que é o pecado se não souber quem é Jesus. Não pode usufruir da bênção de Deus se você não entender, criatura, quem é Deus. Agora entenda o que eu quero dizer sobre Deus essa noite. Primeira coisa, Deus é a fonte da sua alegria. Nós somos crentes, eu vou afirmar isso de novo. Não adianta a gente querer buscar alegria em outra fonte. A Rede Globo não vai trazer alegria
parte. Aconteça São João, Carnaval, Big Brother, entra Papa, sai Papa, a mãe do Papa, o primo, sei lá quem é, mas o crente permanece fiel na presença de Jesus. Aí a alegria do crente, ela provém de Deus. A primeira coisa, guarda aí, você não vai encontrar alegria em outra fonte, não vai. Deus é a fonte da nossa alegria. Segunda coisa, para eu terminar, o coração é a sede dessa alegria. Alimente seu coração com coisas boas. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O meu próximo assunto aqui, eu vou falar dos princípios fundamentais da ética cristã. E eu vou dizer aos irmãos, princípio da glória de Deus. Portanto, comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Sabe qual é a pergunta que o crente deve fazer? Eu devo falar? Não tem pergunta que rodeia a nossa fé. Eu devo falar, eu devo vestir, eu devo cantar. Irmão, faça a pergunta é simples. Você dobra o seu joelho, ou então você chega diante do espelho. Senhor, é para a tua glória? Glorifica o teu nome. Se não glorificar, irmão, nós não temos parte com isso. A Bíblia diz que comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Aprenda. O nosso coração tem que ser alimentado com coisas boas. Aí vem as escolhas agora. Agora é fácil. Você já aprendeu, é fácil você escolher. Espera aí. Tem um jogo, a final do jogo de futebol de salão hoje. E tem o culto. O que vai glorificar Deus? Agora preste atenção. Se você tem que trabalhar, se é o seu sustento, você tem que ir. Agora, se não é, você vai ter que fazer a escolha. E qual é a maneira correta de escolher? Glorifica a Deus? O que glorifica a Deus? Eu vou escolher a glória de Deus. Você nunca mais vai se balançar. O nosso coração tem que ser a fonte. Preste atenção, Deus é a nossa alegria. Aliás, a fonte não, a sede da alegria. A fonte é Jesus. Preste atenção. E essa alegria, irmão, ela é excelente e abundante. A Bíblia diz o quê? Que a fartura aonde Deus está. Você imagina, Deus está no seu coração? Ele habita no seu coração? E aí a Bíblia diz que aonde Ele está, a fartura de alegria, a abundância de contentamento. Essa glória que estamos sentindo nessa igreja hoje, irmão, ela não pode ficar aqui, sabe por quê? Porque ela não está nessas paredes. Ela habita em nosso coração. Ele está aqui, se Ele está aqui, a fartura de alegria. É assim, irmão, aprenda a viver como crente. Como é que o crente vive? Rapaz, está feio demais. Eu tenho Jesus na minha vida, quer lá saber? Não é verdade? Rapaz, tu não serve para nada, para você. Mas você imagina que a Bíblia diz que eu sou embaixador do céu, meu irmão. Você já pensou para que eu sirvo para muita coisa? Você já pensou, você é feio para você, meu irmão, mas para Jeová, eu sou querido dele. Não é como o rei Davi disse, eu sou querido dele. Ou seja, é convicção na alma que a gente tem que ter. E aí eu vou terminar. Vou falar nem tudo que eu anotei aqui. Vou terminar dizendo assim, a última coisa é o verso número 8. Olha o verso número 8 para a gente fechar com chave de ouro. A inquietação do ímpio. E agora eu vou falar do sono seguro do justo. Porque a Bíblia vai dizer assim, em paz também me deitarei e dormirei. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você vai observar o seguinte: a conspiração contra o rei Davi foi armada para tirar a vida dele, tomar o seu trono, mas ele está em paz. Ele precisou fugir para o deserto, de noite, descalço, com o rosto molhado de lágrimas, coberto com um manto, mas ele está em paz. Olha que coisa bonita, não é? A palavra de Deus é interessante, porque a palavra, ela é assim, ela vai em todas as direções. O sentido do sono o sono vai daqui para lá, mas a palavra vem do céu para a gente. É para todo mundo, meu irmão, não é? É para a gente tudinho. Tem exceção. Você imagina Deus falando conosco, se a gente fosse o rei Davi.
não é? Descalço, com o rosto molhado de lágrimas, coberto com mão, mas está em paz. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, e você não me interprete mal. Não interprete mal o que eu vou dizer agora, mas eu declaro em nome de Jesus paz sobre o seu coração essa noite. Em nome de Jesus está sendo declarada a paz pelo poder que há nessa palavra. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Olha em que ponto a gente chega, não é verdade? Olha em que ponto a gente chega. Eu estava olhando Charles Spurgeon, ele diz assim, que aquele que tem sobre si as asas de Deus, não precisa de outra proteção. Aí ele diz, visto que o Senhor é a melhor proteção acima de trancas e ferrolhos. E ele vai dizer mais, né, irmão? A consciência tranquila, ela é uma boa companheira da cama. Você observa, tem alguém aqui que não está conseguindo dormir? Não diga não. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Tem alguém aqui que chegou e não está conseguindo dormir direito, hoje o Senhor coloca a paz em teu coração. Hoje o Senhor coloca a paz em teu coração. E tu vai dormir tranquilo. E vai sonhar com os anjos ainda mais. E vai acordar renovado. Porque o Senhor é a nossa paz. E Ele está aqui essa noite conosco. Olha só, irmão, a ênfase desse versículo, ela é posta somente em Deus. O salmista diz aqui, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você concorda comigo que para a gente chegar a esse ponto, a gente tem que entender quem é Deus na nossa vida? Se a primeira fase do processo da fé não for cumprida, a gente vai conseguir dormir em paz de noite? Vai não? Não vai conseguir. Será, Mateus, que o processo vai ser analisado pelo juiz se não houve contraditório? Não vai. A gente precisa passar por todas as fases. Olha, o primeiro passo foi dado hoje. Pastor Sandoval, Deus é Deus na nossa vida. Não existe outro, é Deus acima de tudo. Deus, irmão, Deus. Você imagina como fica bonito a igreja quando a gente não fala bobagem. Não é verdade? A gente fala de Deus. Aqui é um lugar para falar de Deus. Viemos aqui para ouvir falar de Deus. Primeira coisa, Deus. A última coisa, você observa, a gente vai dando passo. Daí o outro passo, tá? Segurança, conforto na alma, tal, paz no coração. Aí agora a gente termina. Hoje a noite vai ser uma noite tranquila. Porque a paz de Deus invade a nossa alma agora. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. Deus é contigo. Pastor, já sei. Eu quero lá saber se você sabe ou não sabe, mas eu vou dizer de novo. Deus é contigo. Você vai sonhar com a minha voz bonita e perfeita, dizendo: Deus é contigo. Deus é contigo. Né? Já pensou, irmão Antônio? Que coisa, né? Que tormento. Não, Senhor, eu já sei. Para de ouvir essa voz. Não é? Eu já sei, eu não aguento mais ouvir essa voz. Mas, irmão, enquanto você não aprender aquela voz, ela vai bradar na sua alma. Deus é contigo. Descansa o coração, filho. Deus é contigo. Deus é contigo. E tem mais um último passo. Você vai dormir em paz em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar e vamos agradecer a Deus nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento por tudo. Aleluia. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.